Continuando a nossa sequência, nós falamos do artigo 124, 125, 126, que constituem as denominações legais para a prática do aborto. Aqueles provocados pela mulher, com o consentimento dela, aqueles provocados por terceiros sem o consentimento dela e aqueles provocados por terceiros contra o consentimento dela. Mas existe uma figura chamada aborto legal, que está no Código Penal, no artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então são situações em que a gestante está mal, com um grave sangramento, descolamento de placenta, e morreriam tanto a criança, o concepto, o feto, quanto a gestante. Então elas não devem, isso deve ser praticado o aborto. E 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Isso é importante falar no artigo 128. Esse aborto é legal, ele é possível, mas ele tem que ser clamado por isso, né? Então tem que se ter a comunicação do fato de que foi um estupro e a geração daquele feto não tem, ele é justificado por lei que ele seja abortado. Então, nesse caso, uma clínica médica é um procedimento médico da qual se pode fazer o aborto. Correto? Isso está no artigo 128. De certa forma, esse aborto que é dito necessário ou terapêutico, né, seja para salvar a vida de uma pessoa, necessidade pela questão social que se envolve ali, pela proteção de um crime interior, um crime hediondo que foi o aborto, tem que ter uma avaliação de pelo menos 2 profissionais, ter anuência ou consentimento esclarecido assinado pela gestante ou familiar, ter clareza de que a interrupção da gestação é a única mais adequada maneira de salvar a vida da gestante, quando do ponto de vista médico, e aí não é necessário uma autorização judicial mas sim uma avaliação multidisciplinar. O aborto sentimental é aquele que vem do estupro, né? O boletim de ocorrência policial tem que existir, um termo de autorização, termo de consentimento informado e o importante é que nós corremos contra o tempo aqui, a gestação tem que ser até 20 semanas. Né? Então tem uma questão com o tempo que fica atrapalhando e atrasando tudo. E o aborto seletivo, ele depende muito de uma autorização judicial, são aquelas situações que são malformações incompatíveis com a vida. Então é preciso você ir à lei, recorrer, ou seja, por exemplo, um feto anencéfalo que tem uma malformação tão terrível, já devidamente documentada, e você vai, a mãe no caso, quer o aborto, os pais, né? Então tem que ter essa solicitação da gestante, autoridade judicial, consentimento informado, exame de ultrassom morfológico assinado por 2 especialistas, relatório de médico assistente e, em caso de doença rara, uma cópia de artigo científico. Correto? Então nós tratamos aqui de uma maneira, de certa forma, simplificada, até para ter a facilidade de ter o acompanhamento online, sob o ponto de vista do aborto, que vão ser divididas em aborto 1, 2 e 3. Com os resumos que se segue o seguinte: o aborto, então, é um crime, há exceções para eles, né? A atipicidade disso, quando o aborto pode, seja ele terapêutico ou então sentimental, ou quando há uma situação de nascimento de fetos que tenham doenças raras ou totalmente compatíveis com a vida, e a participação, no caso da mulher, que é quem pratica aborto em si, ou quando permite que nela se aplique um aborto. Então nós vamos ter esse primeiro momento que se faz, essa seria a nossa aula de segunda-feira, ela vai ser muito mais econômica porque é difícil mostrar os slides estão com a turma, leiam, baseiem-se nele. Na semana que vem, ao longo desse tempo, eu vou mandando mais vídeos que vão terminando a sexologia forense, que inclui aí o infanticídio e as perícias relacionadas a essa maneira de se provar como foi feito o aborto, de como foi feito o infanticídio, né, onde entra a perícia criminal nesse assunto. Boa sorte, pessoal, e até logo. Valeu, um abraço.